Mais um Todos Nós começando, mais uma semana juntos, eu e Blenda aqui sempre com um convidado, às vezes, né, só eu e a Blenda aqui pra gente trazer alguns insights. E hoje a gente vai falar sobre logoterapia. A gente vai entender o que é e o que diz essa abordagem aí criada por Viktor Frankl. E é o seguinte, para a gente fazer esse bate-papo, para a gente entender realmente o que significa essa abordagem, a gente vai receber aqui o professor, o psicólogo, logoterapeuta, doutor em psicologia, o Alberto Neri. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Agradeço aí o convite de vocês. É uma satisfação estar aqui com vocês. A Blenda eu já conhecia das redes sociais. E você conhecendo, né, quando fez o contato ali, é uma satisfação. Satisfação toda nossa, doutor Alberto. Posso começar perguntando? Sim, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de saber, doutor Alberto, o que significa logoterapia? Da onde vem essa palavra? Qual é o significado dela? A logoterapia, ela vem da junção, né, de dois termos gregos. E quando o seu criador, o Viktor Frankl, somou essas duas palavras, combinou, a ideia dele era então falar sobre um tratamento ou uma cura, como é o significado da palavra terapia, né? Sim. De forma tradicional, a gente é acostumado a usar isso, com a junção de um termo que é um termo mais amplo assim, dentro do idioma grego, que é o logos. Por que ele é um termo tão amplo? Porque é um termo que está, por exemplo, na teologia. Você vai lá para o Evangelho de João, está escrito, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. É o logos. Né? Os gregos tinham essa noção do logos como divindade também, por isso que no Evangelho usa-se, né, aquela linguagem para se comunicar com as pessoas. Você vai na filosofia, aí você vai ter assim várias explicações do que é o logos, de acordo com cada escola. E o Frankl ele vai usar numa perspectiva muito específica, ele vai dizer que o logos é o sentido. Então, ele usa logos, né? A própria palavra, né? A gente usa muito o termo logos, ou a gente usa nas diferentes ciências, né? Biologia, psicologia, a gente está usando o logos ali, mas ele vai usar com uma conotação muito específica, que ele vai explicar, que é a conotação de sentido. Então, seria a cura através do sentido, de forma bem resumida. É a ideia de que, através do se encontrar, do se obter um sentido para a vida, alguém pode encontrar também saúde, cura, né? O tratamento para alguma disfunção, uma vida mais equilibrada. De forma mais ampla é isso. E o Viktor Frankl, ele, antes da experiência dele em Auschwitz e outros campos de concentração, ele já vinha estudando sobre isso, doutor Alberto? Isso que é muito legal, porque embora eu sempre digo o seguinte, a logoterapia, ela talvez não fosse tão conhecida ainda, mas ela já era muito reconhecida enquanto escola psicológica, embora no Brasil nem tanto. Ele é de origem austríaco, nasce em 1905, né? E ele vai então começar a estudar psicologia ainda como um adolescente, quando ele tem contato com o texto Além do Princípio do Prazer, do Freud. Isso aí provavelmente ele tinha por volta dos seus 15 anos de idade. E ele lê esse texto, a gente sabe, né? Então estamos falando aí de 1910, 1915, Sim. 1920, essa época ali em Viena. A essas alturas, a psicanálise já era mais conhecida, ela já tinha passado um pouco aquela fase inicial de rejeição e já começava a ser algo do interesse das pessoas, principalmente jovens estudantes, e que tinham interesse na filosofia e na psicologia nascente ali. A partir dali, ele que queria estudar medicina, ele começa a se corresponder com o próprio Freud, troca cartas com ele. O primeiro texto dele é publicado pelo Freud na sua revista de psicanálise, mas dentro do seu percurso ele já migra para estudar com o Adler. O Adler, que inclusive era seu vizinho, de frente, assim, né? Num prédio de um lado da rua, número 6 era o Frankl, no número 7, na frente, rua Zerningasse, ali no bairro dos judeus, em Viena, que é o bairro de Leopoldstadt, eles morava o Adler. E ele, né, o Adler mais velho, ele começa também a ser ali um discípulo do Adler. Mas sob a influência de alguns dos seus professores, principalmente através de uma obra que ele vai conhecer de um filósofo chamado Max Scheler, ele vai
mudando um pouco. Então ele já havia mudado da psicanálise para a psicologia individual. Aí ele sai da psicologia individual e começa a fazer ali uma junção com essa filosofia, que é uma das correntes da fenomenologia, o Max Scheler, e ele vai criando a sua própria teoria, que ele vai chamar então de logoterapia. Aí a gente está falando, o primeiro texto, se não me falha a memória, é de 1926. Ele publica. Então, como um estudante ainda, 21 anos de idade, ele usa o texto, o termo a primeira vez. Então, veja, a gente está falando de uma teoria que nasce há quase 100 anos. E às vezes a gente não tem essa ideia. Não. Aqui no Brasil, que ela é tão antiga. Aí o que acontece? Ele continua trabalhando, então anos 20, anos 30, ele se forma em medicina, se torna especialista em neurologia e psiquiatria, continua ensinando, faz palestras em várias cidades da Europa, mas ainda não tinha escrito nenhum livro, só artigos, né? E textos em congressos, coisas desse tipo. Faz um trabalho de prevenção ao suicídio em Viena com grupos, isso ele começa ainda como estudante com grupos de jovens, eles conseguem zerar a taxa de suicídio de jovens isso em Viena. Década de 30? Década de 30 ainda. Aí o que acontece? Quando ele termina todas as suas formações, né, as suas pós-graduações, ali, residências, e ele abre o seu consultório, finalmente, pouco tempo depois, a Áustria é anexada pela Alemanha nazista, ele perde o direito de atuar como um médico livre, recebe o título, como todos os médicos judeus da época, de cuidador de judeus, só pode atender pacientes judeus, vai trabalhar em clínicas e hospitais de judeus. Nessa fase havia ainda alguma tolerância, né? Ainda não havia começado as deportações para os campos, mas não dura muito tempo. E aí em 42 ele é deportado junto com a sua família para o primeiro campo que ele ficou, que é o campo de Theresienstadt, na República Tcheca, hoje República Tcheca. Depois vai para Auschwitz, fica ali alguns dias, depois vai para campos na Alemanha, perto de Dachau. E ali ele fica, então, durante todo esse período, vai voltar para Viena só em 1945, depois do final da guerra, e é então que ele publica o seu primeiro livro. E principalmente a partir dos anos 50, logo na sequência ele lança praticamente 2 livros no começo. Tanto é que no livro Em Busca de Sentido ele menciona que ele trazia o manuscrito no bolso. Quando ele foi deportado a primeira vez, ele costurou o manuscrito num bolso de um paletó, num casaco, e andava com aquilo ali. Em Auschwitz ele perdeu esse manuscrito. Então, durante a estada em Terezin, por quase 2 anos, ele conseguiu preservar. Aí ele perde esse manuscrito e o que ele faz? No campo de Dachau, ele pega ali alguns restos de papel que ele conseguiu de alguma forma, tocos de lápis, e ele usa aquilo como uma estratégia para ir reescrevendo o seu livro. Ele coloca aquilo como um sentido para ele, porque sua mãe já havia morrido em Auschwitz, seu pai havia morrido antes em Terezin, a sua esposa ele não havia mais encontrado e eles se separaram em Auschwitz e nunca mais se encontraram. Ela chegou a sobreviver até perto do final da guerra. Depois ele teve contato com uma colega de cárcere, né, da sua esposa, que veio para o Brasil, imigrou para o Brasil, uma enfermeira em Porto Alegre. Quando ele veio ao Brasil, para uma das 3 vezes que ele veio, ele encontrou com essa pessoa e aí conversaram, né? Foi uma coisa muito emocionante assim para ele. E a esposa morreu perto da libertação, mas não sobreviveu. Enfim, aí depois disso, então ele reescreve esse livro. Esse aqui foi o primeiro, né? Em Busca de Sentido. Então, na verdade, o Em Busca de Sentido não era o livro que estava no manuscrito. No manuscrito, né? Era um livro sobre teoria de logoterapia. Então, ele publica o Em Busca de Sentido e, na sequência, ele já publica esse outro livro também que ele reescreveu. Isso em 45. Ele começa, então, agora a publicar. Ele se torna professor da Universidade de Viena, diretor da Clínica Universitária de Neurologia. Então, ele vai ganhando, né, naquela cidade se reconstruindo, um lugar, assim, mais uma vez, como ele já estava construindo antes, no contexto da psicologia. Mas, nos anos 50, ele começa a ir para os Estados Unidos. Primeiramente, a convite de pastores evangélicos que haviam lido seu livro. E ali ele começa a tornar a logoterapia mais
conhecida em outros lugares. A partir dali, ele viajou para mais de 200 instituições diferentes para ensinar, para dar cursos, né? As grandes universidades americanas, como Harvard, Stanford, receberam Viktor Frankl para cursos. Na Europa, da mesma forma, as principais grandes universidades. Naquela época, até em países da cortina de ferro, como, por exemplo, a União Soviética, ele vai palestrar também. E ali ele começa, de fato, né, a divulgar a logoterapia com mais conhecimento. O livro dele chega a muitas pessoas, né? O Papa Paulo VI, por exemplo, Sim. foi um leitor do livro de Frankl e assim, gostou tanto ao ponto de convidá-lo para uma audiência. A esposa de Frankl era católica, ele era a segunda esposa católica, ele era judeu, praticante, mas ele vai a essa audiência, conversa com o Papa, então começa a ganhar uma abrangência. João Paulo II também era um leitor de Viktor Frankl, né? O Bento XVI também, né? O Ratzinger. Então ele ganha muito conhecimento entre meios como, por exemplo, pastores, padres. E isso ajuda, né, a teoria a se tornar conhecida em larga escala. E acessível, né, a muitas pessoas, né, de diferentes modalidades. Extremamente. Né? E é curioso porque deveria ser o contrário, mas em alguns casos se torna fator de crítica. Né? Muitas pessoas criticam a logoterapia por conta da sua simplicidade, como se fosse uma coisa trivial. Mas não sabem o esforço que ele fazia para que ficasse simples. Então ele conta, por exemplo, um exemplo, né, do que ele fazia. Ele estava lá escrevendo um livro. Aí, sei lá, ele ia viajar para algum lugar e ia se hospedar num hotel. Aí ele pegava uma página daquele livro e apresentava para o recepcionista ali do hotel. Quer dizer, não era alguém que era de um público da psicologia, uma pessoa comum, assim, que estava ali. E a pessoa ali, ele perguntava, o que você entendeu? E se a pessoa não tivesse entendido adequadamente, ele falava, eu preciso simplificar ainda mais. E a sua esposa, sua segunda esposa, que é viva até hoje, já está aí beirando 100 anos, sim, Ellie Frankl ainda é viva, ela o ajudava também editando os seus livros, ajudava na edição. Então fazia as leituras e também dizia para ele, olha, isso aqui você precisa simplificar. Porque ela não era uma psicóloga, ela era uma enfermeira que acabou se tornando ali o braço direito dele e ela fazia esse trabalho. Então, muitas vezes, cartas que ele respondia, que alguém mandava e ele respondia, ela que escrevia as cartas, datilografava. Muitos livros também ele ia ditando e ela ia escrevendo. Então, nesse trabalho aí, a quatro mãos, ele também ia tendo uma perspectiva de uma segunda opinião que o ajudava a tornar as ideias mais acessíveis. Muito interessante isso, né? Porque ontem mesmo eu estava lendo um pouco sobre Carl Rogers, né? Que também é um psicólogo americano que foi bastante criticado como sendo uma coisa muito simples, né? Na abordagem centrada no cliente. E agora você falando do Viktor Frankl, eu acho que é um esforço hercúleo você tornar o complexo simples sem perder a profundidade. Exato. Assim, poucas pessoas conseguem fazer isso, né? Eu acho que a logoterapia, o Viktor Frankl deixou aí um legado muito importante. Mas eu queria voltar um pouco e perguntar o seguinte. Qual é a visão de homem que Viktor Frankl tem, né? Que homem ele traz? Homem aqui com... Homem de modo geral. De maneira mais ampla, né? De maneira mais natureza ampla. Humana. A natureza humana. Primeiro assim, ele acredita numa natureza humana. Acredita. Né? Que essa já é uma questão, né? Essa é uma questão, né? E que homem que ele traz? Então, quando a gente é um logoterapeuta e a gente está diante do paciente, qual é a concepção de homem que um logoterapeuta traz da teoria do Viktor Frankl? É muito legal você colocar essa pergunta, porque muitas pessoas nem param para pensar nesse assunto. Muitos estudantes de psicologia e às vezes até psicólogos, se você perguntar qual é a visão de homem por trás da teoria ou dos métodos que você usa, às vezes a pessoa nunca parou para pensar nisso. E o Frankl, ele é muito claro, ele objetivamente coloca em textos dele, falando, olha, a minha visão sobre o ser humano é tal, que é a visão de um indivíduo com as instâncias biológicas, psicológicas e espirituais. O que é o espiritual para ele?
O espiritual não é sinônimo de religioso, como algumas pessoas pensam, embora possa abranger também o religioso. O espiritual é a dimensão do sentido da vida. Então, o biológico, não é? Seriam então os nossos instintos, a nossa genética e tudo mais. O psicológico, boa parte aí das nossas funções mesmo, né? Psíquicas, de maneira mais ampla, as nossas emoções, muitas delas. E a dimensão espiritual é a dimensão onde estaria, por exemplo, a capacidade de escolher, onde estaria a capacidade de amar, as reflexões sobre o sentido da vida. Então, aí estaria o conceito de sentido? O conceito de sentido se torna possível porque o ser humano vai além das dimensões biopsíquicas. E ele avança no que ele vai chamar de dimensão espiritual. Então, isso permite essa possibilidade. E, de fato, ele acredita em uma natureza humana. Ele acredita que existem características peculiares que diferenciam, por exemplo, o ser humano de um animal, ainda que sejam os animais mais complexos, como, por exemplo, muitos dos primatas. Então, ele vai dizer, tem uma diferença dimensional significativa. E a grande diferença é essa, é a capacidade de configurar a vida de tal maneira que a existência seja dotada com um sentido e que esse sentido seja fonte, entre outras coisas, de força para enfrentar dificuldades, para superar o sofrimento, né? Para orientar a sua vida de uma maneira saudável, os seus relacionamentos. Então, essa é a visão mais ampla. Consequência disso, ele vê o ser humano como um ser capaz de escolher. Por conta dessa dimensão espiritual. Ele acredita na liberdade pessoal. Acredita na liberdade. Acredita. Por mais controvertido que isso seja no contexto da psicologia. E ele vai dizer o seguinte, que ao afirmar a liberdade do ser humano de fazer escolhas, depois eu vou enfatizar aqui, vou delimitar o que é liberdade para ele. Mas Sim. Ao ser capaz de ser um indivíduo livre, o que ele está... o que acontece com o ser humano? Ele se torna também responsável. Se ele pode escolher, ele também pode ser responsabilizado. Isso vai trazer uma série de consequências, né? Como, por exemplo, se ele pode ser responsabilizado, a culpa já não é mais vista só como algo negativo. A culpa pode ser vista como um fator positivo, promotor de mudanças, de reflexão de que algo não está legal e eu preciso caminhar numa direção diferente. Ele não vai, por exemplo, condicionar ao meio ambiente ou à genética ou à influência dos outros às suas escolhas. Ele vai entender que ele é capaz. Só que essa liberdade, ela é uma liberdade, ele vai dizer, limitada, né? Para ele existe uma confusão quando as pessoas falam de livre-arbítrio. Ele entende que as pessoas confundem livre-arbítrio com onipotência. Onipotência, sim, é fazer o que eu quiser. É ter a liberdade para fazer o que eu quiser. Livre-arbítrio, não. É a capacidade de escolher dentro de certas circunstâncias. Como, por exemplo, a minha genética. Eu não posso escolher ter 10 centímetros a mais. Eu não posso escolher a cor dos meus olhos. Eu posso, tudo bem, né? Eu posso me alongar e ter 1 a mais, 2 a mais, eu posso usar uma lente de contato. Mas, Sim. assim, as questões centrais, você não tem o que fazer, você tem que aceitá-las. Você não escolhe a época que você nasceu, a família, onde você veio, a sua carga genética. A gente não escolhe nenhuma dessas coisas, mas dentro do que a gente recebe, do contexto que a gente vive, a gente pode escolher. Então, para ele, a logoterapia, ao afirmar essa liberdade, essa capacidade de escolha, ela é um antídoto para o niilismo, que é a negação do sentido, da possibilidade de escolha, da ideia de que o ser humano, da própria natureza humana, de que o ser humano é um ser livre. E é interessantíssimo isso, porque ele vai começar a apresentar essas ideias mais ou menos na mesma época que a noção de niilismo ganha primazia, né? Ganha corpo e se torna assim referência, inclusive, em algumas das correntes da psicologia, a ideia de que nada tem um sentido mesmo. Então ele vai comprar essa briga, vamos dizer assim. Agora, doutor Alberto, uma questão que sempre me traz, né? O Viktor Frankl acreditava no homem, ele tem esperança no ser humano? Muita.
Porque ele viveu as vísceras da maldade humana. Uhum. Né? Ele viveu assim, ele não viveu teoricamente. Sim. Né? O ser humano tem pulsão destrutiva. Não, ele viveu, ele viu aquilo lá. E ele tinha assim mesmo uma visão... Apesar disso, ele tinha uma visão positiva do ser humano? Sim, é impressionante, porque... E ele até, em alguns textos, levanta uma crítica, assim, porque ele diz, existem autores que não passaram pelo que eu passei e negam. Né? Então, por várias razões. Acho que isso já vinha antes, né? Então, a ideia central já era essa. Aí, quando ele vai para os campos de concentração, ele diz o seguinte para ele mesmo, bom, agora eu vou colocar à prova. Agora eu vou descobrir de fato se as minhas ideias sobre a natureza humana se confirmam ou não. Né? Porque se a vida pode ter um sentido, é em qualquer condição, não só nas condições boas. Né? Essa era a ideia dele. Então ele vai observar isso. E ele vai ver também, então, por exemplo, nos campos de concentração, que nem todos eram ruins ali. Que também haviam pessoas boas, mesmo entre os seus algozes. Ele vai dizer, se a minha vida foi salva por coincidências ou milagres, ele diz, em partes tem a ver com, em alguns casos, soldados nazistas que me ajudaram. Camponeses alemães, nazistas também, adeptos, que quando eles foram libertos, os ajudaram, os acolheram. Então, isso é um exemplo, né? Aí, quando ele volta para Viena, as pessoas falam, para que voltar para Viena? Aí ele vai dizer, mas o que Viena me fez? Não me fez nada. E mais, se eu estou voltando e se eu sobrevivi a tudo isso, é porque precisa existir um sentido. Não é possível que eu passei por tudo isso à toa, que eu perdi o que eu perdi à toa. Então ele vai cultivando esse olhar otimista. Em um dos seus textos ele lança a seguinte pergunta, né? Ele fala assim que tem dois tipos de pessoas, as pessoas decentes e as indecentes. E ele vai dizer... e a gente olha, a impressão que a gente tem é que as indecentes são maioria. Mas aí ele coloca o questionamento. O que a gente faz, então? Né? Vamos nos unir aos bons. Porque essa é a única maneira. E para complementar essa parte, ele tem uma ideia, que acho que é uma das ideias menos exploradas na logoterapia, chamada de monantropismo. Que consiste na ideia de que assim como pode existir um monoteísmo, a ideia de um único Deus, deve existir a ideia de um monantropismo, uma única humanidade. E que através dessa consciência de uma humanidade única e através, ao mesmo tempo, da busca por sentidos comuns para essa humanidade, através dessa noção da logoterapia, a gente poderia chegar, inclusive, à paz mundial. Então, é uma ideia, obviamente, ousada, né? Utópica até certo ponto, e não é à toa que ele já foi nomeado para concorrer, não ganhou, mas foi nomeado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Né? Porque ele, por exemplo, pregava perdão aos seus algozes, ele era contrário ao conceito de culpa coletiva, e ele foi até criticado por isso, em muitos casos, né? Como alguém que não tivesse, de fato, se colocando ao lado de quem sofreu o que ele sofreu. Mas ele entendia que a visão dele do potencial humano, da esperança na humanidade era maior do que isso. Interessante. Ontem eu estava ouvindo dois jornalistas falando sobre a situação do mundo, né? Guerras, políticas, enfim, eleições e tudo mais. E uma jornalista disse que um dos erros da nossa educação é de que a gente aprende desde pequenininho que o bem vence o mal, né? E aí ela estava dizendo, não é verdade. A história da humanidade mostra como tantas vezes o mal venceu. Sim. E vence ainda, né? E aí eu fiquei com isso guardado, a gente ia conversar hoje, e fiquei pensando, nossa, mas para alguém que viveu o mal na sua mais, sei lá, na versão assim mais autêntica do mal, né? E antes do campo de concentração, quer dizer, todo o período nazista. Sim, sim. E ele ainda traz essa coisa de que as coisas têm um sentido. E eu estou entendendo que sentido tem a ver com... É como propósito ou é diferente de propósito? É um pouco diferente, né? E para mim, qual é a principal diferença?
o propósito, pelo que eu... Tem várias correntes, várias né? correntes, Muitos autores, sim, assim, mas sim. de maneira geral o que eu vejo, normalmente o propósito a gente está falando de algo que me norteia na vida, né? No daqui para frente. Qual o seu propósito? Encontre o propósito para a sua vida. E normalmente tem a ver com a possibilidade também de fazer coisas, por menores que elas sejam. O sentido é mais abrangente do que isso. Então, um indivíduo, né, de maneira bem resumida, ele pode não ter mais propósitos e nem possibilidades de propósitos. Vamos dizer, um paciente terminal, vamos dizer, alguém que esteja ilimitado numa prisão, algo do tipo. Os propósitos de vida, a possibilidade deles praticamente desapareceu já, mas o sentido não. Porque o sentido pode ter a ver com aquilo que eu já vivi, com o reconhecer das minhas experiências do passado, como a minha vida já foi proveitosa de alguma maneira, ainda que o daqui para frente, ele não exista mais, né? Então, alguém no leito de morte com uma doença terminal, talvez se você perguntar qual é o seu propósito na vida, ele vai dizer, olha, agora eu não tenho mais propósito, né? Talvez o meu último propósito seja descansar com dignidade. Mas qual é o sentido, ou quais são os sentidos, quais foram os sentidos da sua vida? Aí essa pessoa talvez vai te ficar horas falando. E esse sentido, como você está trazendo, ele pode criar um crédito interno para que você viva momentos muito difíceis. Porque, totalmente. Não é? Quer dizer, aquilo que eu vivi como algo bom, aquilo que eu construí, ele também serve como uma espécie de conta bancária que eu tenho existencial, que me dá um pouco uma carga para viver alguma diversidade que vivo no presente. Sim, e por exemplo, no livro Em Busca de Sentido, a gente vê muito isso, ele falando ali da experiência dele e de outros prisioneiros que tinham nas experiências passadas algo que os fortalecia para sustentarem aquele momento. Isso. E inclusive com a expectativa de voltar a tê-las, voltar a encontrar alguém, voltar a executar um trabalho, né? Havia muitos artistas no campo de Theresienstadt. É uma curiosidade. Aquele campo foi assim o metro quadrado com a maior genialidade do mundo enquanto ele existiu. Não diga. Porque para aquele campo foram mandados os artistas judeus, músicos, atores, jornalistas, a alta elite intelectual judaica da Europa foi enviada para aquele campo, porque ele era um campo, vamos dizer assim, ele era um campo de aparências. Então, quando eles eram mandados para lá, a promessa era a seguinte: não, vocês vão para uma cidade dos judeus. E ele tem cara de cidade mesmo. E quando havia, por exemplo, uma inspeção da Cruz Vermelha Internacional para verificar crimes de guerra, aí eles davam ali uma maquiagem e aparentemente era uma cidade, né? Mas na prática não era. Então, grandes educadores, então naquele lugar havia muita produção artística acontecendo, que eram as pessoas vivendo o que elas já tinham vivido, as suas experiências, e também, né, na expectativa de que talvez algum dia pudessem voltar a ter. Ele usa a seguinte expressão: os celeiros do passado. E nesse sentido ele fala uma coisa muito legal, que é muito incomum. Ele fala que nós deveríamos invejar os velhos. A nossa sociedade diz o contrário, né? Que como se a velhice fosse algo a ser evitado a todo custo. Ele diz: nós deveríamos invejar, porque eles vejam quantas coisas eles já realizaram. Esses celeiros estão cheios, né? As oportunidades e fontes de sentido que eles já tiveram em suas vidas. E a gente vê em alguns dos livros algumas intervenções que ele faz, clínicas, né? Pequenos relatos. Frankl não é de contar grandes casos clínicos, mas ele conta pequenos relatos onde ele usa exatamente isso. Então, alguém que está ali por exemplo, lidando com a perda. Muito comum isso, né? Perdeu alguém. Então, ele tenta fazer uma inversão de olhar. Veja, ao invés de olhar para o que você perdeu, por não ter mais a presença dessa pessoa, tente olhar para aquilo que você já viveu com essa pessoa. Porque isso ninguém vai tirar de você. Isso é seu, isso está guardado, né? E viver a sua vida de maneira a honrar o que você recebeu dessa pessoa.
Então, é um olhar lógico, né? Isso não cura o luto, mas traz uma perspectiva diferente. Sim. Com base no quê? Em um dos sentidos, que foi aquela relação. E o sentido sempre é múltiplo, né? É importante enfatizar isso. Ele sempre está, embora a gente use muito o termo sentido da vida no singular, se usa muito, ele fala que o sentido, primeiro, ele não é um só, podem ser vários, que ele se atualiza. Alguns podem ficar datados, coisas que já foram grandes fontes de sentido para a gente e hoje não são mais. Outros, pelo contrário, em algum momento eu nem pensava naquilo, hoje a minha vida é muito baseada naquilo. E outra, né? Às vezes de hora para hora num dia. Então a gente pode ter vários sentidos num dia. Eu acho muito legal porque quando ele faz isso, ele torna essa noção de sentido muito mais acessível. As pessoas, de maneira geral, eu gosto de dizer, elas têm uma visão romântica do sentido. Então, se você não fizer uma coisa grandiosa, é como se a sua vida não tivesse sentido. Então, sei lá, o indivíduo que é um grande atleta, um grande CEO de uma empresa, alguém de destaque, a gente fala, nossa, que vida cheia de sentido. E a dona de casa parece que não. Né? Mas o sentido está em ambas as coisas. E às vezes o indivíduo é um grande atleta e ele não encontra sentido na vida dele. E a pessoa que é uma dona de casa, a vida dela é cheia de sentido, né? Por conta da conexão que ela tem com cada coisa que ela faz. Isso também torna possível a situações nas quais a gente não pode despender de muitas das fontes de realização de sentido, por exemplo, um prisioneiro, que ele ainda tem algum sentido para a sua vida. E no extremo, aí o Frankl vai chamar isso de através dos valores de atitude. No extremo, ainda que a única atitude que você possa ter seja encarar o sofrimento de cabeça erguida e com uma oração nos lábios. Isso já é uma vida cheia de sentido. Interessante. Doutor, tem um outro ponto aqui que até com a Blenda a gente estava comentando num outro momento, que assim, em alguns momentos a logoterapia conversa muito com a questão da religiosidade ou com outras... com espiritualidade, né? Tem essa conversa de fato ali, com esse... né, olhar para uma existência ali. Muita. Aliás, queria lhe perguntar, o senhor teve uma formação em teologia, né? Tive. A minha primeira formação foi teologia, seminário teológico completo, atuei como pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ah, não diga! Sim, por quase 15 anos, né? Se somar o tempo de seminário, então quase 20 anos dentro dessa vocação. Nesse meio tempo eu fiz psicologia e depois fiz uma transição de carreira. Fui para uma outra área. Eu achei curioso porque o Frankl dizia o seguinte, que no trabalho religioso, né, o sacerdote, o pastor, ele trabalha com a salvação das almas e o psicoterapeuta com a cura das almas, mas que são dois lados da mesma moeda. Eu falei, então tá bom, eu já trabalhei pela salvação, agora eu vou trabalhar pela cura de alguma forma, né? Mas sim, e por conta da minha primeira formação, dentro da psicologia, eu sempre tive interesse em entender como funcionava a questão, né? A leitura da religião através dos olhos da psicologia, as lentes da psicologia. E aí fui atrás disso já desde a graduação, fiz lá o meu TCC na época sobre uma leitura mais fenomenológica da experiência de conversão religiosa, estudei um pouco de Jung, mas eu não sabia do Frankl, não conhecia, eu só fui conhecê-lo no mestrado. Quando eu estava ali na minha primeira disciplina de mestrado, o meu futuro orientador, na época ainda não era só um professor, né, o Dr. Esdras Vasconcelos, lá da USP, ele apresentou o livro. A disciplina era Resiliência Humana. Ele é um dos grandes especialistas aí do Brasil. E entre as leituras ele passou o livro Em Busca de Sentido. A hora que eu olhei ali a ementa, né, do curso e vi aquele livro, né, um psicólogo no campo de concentração, aquilo ali já me chamou a atenção, porque eu sempre gostei muito da história da Segunda Guerra Mundial, né, do Holocausto, enfim, sempre me atraiu muito aquilo ali, livros, filmes. Falei, preciso ler esse livro. A hora que eu peguei, fui comprar o livro, comecei a ler, como muitas pessoas, li até o final, não conseguia parar, né? A minha recomendação para quem não leu é compre o lenço e o livro e uma caixinha de lenços isso mesmo, para ler junto. Li aquele livro.
Curiosamente, eu estava naquela fase também de muito questionamento de sentido, porque eu estava pensando em transição de carreira, outras questões pessoais acontecendo. Então, aquilo falou muito forte comigo. E de ver, né, também isso, de que para o Frankl, a experiência religiosa de alguém deveria ser acolhida, deveria fazer parte, né, do tratamento, né, ao contrário do que às vezes a gente vê na própria formação. Eu acho que os psicólogos, por experiência, acabam entendendo que não tem como deixar isso de fora. Que muitas pessoas vão trazer, que a questão psicológica ela é fortíssima, a questão religiosa ela é fortíssima no que diz respeito às nossas dinâmicas psicológicas, mas na formação não é o que a gente recebe. Então, como a gente não recebe, primeiro, essa orientação na formação. Segundo, a gente não recebe preparo. Como? Tá? Você até pode falar, ok, acho que é importante eu investigar o lado religioso do meu paciente, mas o que eu faço com isso? Como eu trabalho com isso? Então, eu estava ali na pós-graduação estudando psicologia da religião, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram dentro dessa área, e eu peguei a logoterapia como referencial teórico, porque eu percebi que ali existia esse diálogo. Então eu acabei meio que juntando as coisas. E eu acho que ela é, sim, junto da psicologia junguiana, são as duas grandes teorias que, assim, na base delas já existe toda essa discussão sobre a religiosidade e que prepara o psicólogo para lidar com isso, acolher isso, entender isso. Mas vai além, obviamente, né? Não é só com isso. E ele mesmo, isso eu fui descobrir depois, ele mesmo era uma pessoa religiosa, porque nos seus livros ele não deixa isso tão claro. Fica ali nas entrelinhas, uma coisa ou outra, e eu fui descobrir, primeiro, não é? Que ele era uma pessoa religiosa, e segundo, por que ele não fazia isso? Então, como já havia a crítica em relação à suposta simplicidade da sua teoria, ele entendeu que se as pessoas... E como ele já tinha aberto essa porta para a discussão com o lado religioso e espiritual, e ele já era muito criticado por isso, ele entendeu que se ele saísse por aí falando da sua crença, poderia piorar o cenário. Então ele nunca falava da sua crença. Tanto é que ele estava sempre junto com católicos, com evangélicos, por exemplo, protestantes, e na verdade ele era um judeu praticante. E eu acabei descobrindo isso de uma forma assim muito legal, porque eu tinha essa dúvida, né? Quando eu fui para o meu primeiro congresso de logoterapia internacional, que foi o último congresso mundial, inclusive, que aconteceu antes da pandemia ainda, eu tinha lá o meu caderninho com dúvidas. Falei, bom, vou chegar lá, eu vou encontrar os grandes nomes, eu vou sair tirando dúvida, né? E na primeira... esse congresso foi em Moscou. Então, no primeiro encontro, eu tinha ficado num hotel que não era tão perto do lugar onde seria o congresso. E eu ia de metrô pro congresso, eu falei, tenho que sair cedo, porque imagina andar de metrô em Moscou, com aquele alfabeto ali que a gente não entende a maior parte das letras, tinha que ficar olhando ali. Aí saí cedo, cheguei cedo no lugar, sentei, aí falei, vou sentar na frente, vim do Brasil até aqui para assistir esse congresso, primeira fileira. Sentou um senhor do meu lado. E foi chegando a hora de começar e tal, ele puxou assunto comigo, começamos a bater papo e tal, e ele me falou que já tinha vindo ao Brasil, etc. Ele era um psicólogo israelense. E daí eu perguntei para ele, eu falei, quem sabe o senhor pode tirar uma dúvida aqui, né? Já que o senhor é um especialista e tal. Qual era a religião de Frankl? Aí ele falou assim, ele era judeu praticante. Inclusive, eu o acompanhei no seu segundo bar mitzvah em Jerusalém, aos 83 anos de idade. Ele fez um segundo bar mitzvah? Fez, né? Que é um tipo de uma confirmação ali. Sim. E aí tinha que se preparar, né? Com os textos para recitar e etc. Tem fotos, inclusive, desse evento, assim. Interessante. E quem estava ali do meu lado era o Dr. Gutman, que era amigo pessoal de Viktor Frankl. Né? Nossa. E que o acompanhou nisso daí. Eu falei, bom... Perguntei para a pessoa certa, né? Que privilégio. E sim, então ele era uma pessoa religiosa, judeu praticante, mas não ortodoxo. Tanto é que a sua esposa era católica, ele era aberto ao diálogo interreligioso. Sim. Né? E nos seus livros você vê que ele tinha uma visão religiosa muito ampla mesmo. O livro onde ele mais fala sobre isso chama-se A Presença Ignorada de Deus,
que não é um livro, eu diria assim, de logoterapia pura, da parte clínica ali, psicológica. É um livro mais filosófico. Tanto é que foi a tese de doutorado dele em filosofia. Ele era doutor em medicina e filosofia. Interessante. Doutor, a gente tem aí mais alguns minutos para vocês. Coisa boa! Tô encantada. Não, mas é isso. É um bate-papo. Conversar sobre essas coisas. Agora, indo para a parte mais prática, né? A gente vê aí, e vocês dois podem confirmar esse olhar, né? A gente vê um vazio existencial muito grande, cada vez mais falado, a questão da rede social, enfim. Como que a logoterapia pode ser um recurso para essas pessoas que... Essa é uma das grandes questões que a logoterapia aborda, porque se a gente fosse colocar assim em termos de polos, né? De um lado está o sentido da vida, do outro lado está o vazio existencial. O vazio é a ausência de sentido. Uhum. Mas... para Viktor Frankl, o vazio existencial não é algo patológico, não é uma condição patológica e nem patogênica, ele vai dizer. Mas ela é o quê? Uma condição humana. Então é natural que o ser humano experiencie o vazio existencial. E esse vazio pode ter sintomas, pode ter ali características que estão conectadas. Então ele vai falar, por exemplo, da agressividade, como uma das máscaras desse vazio, da depressão. Ele vai falar de comportamentos compulsivos na área de consumo, de busca por dinheiro, por poder, por prazer sexual, como formas que as pessoas vão encontrando de tentar mascarar e suprir esse vazio. Mas o vazio só pode ser preenchido mesmo com fontes de sentido autênticas, que estão baseadas em quê? Na autotranscendência da existência humana, ou seja, na nossa capacidade de nos conectarmos, de irmos além de nós mesmos e nos conectarmos com os outros. E para ele, o vazio existencial, já nos idos dos anos 50, quando ele volta à sua prática clínica, era o grande problema do indivíduo contemporâneo. Daquela época já. E eu ouso dizer que a coisa não mudou muito, porque os elementos que o levaram a chegar a essa conclusão somente se intensificaram hoje em dia. E que elementos eram esses? Então ele vai dizer, primeiro, o ser humano agia instintivamente. E isso para ele estava ok, ele agia, vivia instintivamente, né, numa fase mais primitiva. Chega um momento em que o ser humano começa a se organizar nas diferentes sociedades e ele passa a ter regras. Então a gente tem as grandes instituições, né? O Estado, né? Os países. Já começa com a família, né? As próprias religiões. As escolas. Né? As grandes instituições, para o bem ou para o mal, porque não quer dizer, ele não quer dizer que essas instituições só trouxeram coisas boas. Sim. Mas elas eram fonte de sentido, porque o sentido estava dado. E com o avanço, né, da modernidade, uma das grandes questões é o questionamento dos valores das instituições, do que a gente recebeu. E esse questionamento, que faz o indivíduo um ser livre, de fato, né, ele não é mais obrigado a seguir, mas também coloca uma grande interrogação para ele. Então, o que é? Então, o que é? Vamos pensar no roteiro de vida de alguém que nasceu em 1900 e alguém que nasceu no ano 2000. O roteiro estava pronto. Assim, a sua margem de atuação era muito pequena. Sim. E cada vez mais a margem de atuação, a agência do ser humano vai se tornando maior. Isso é um processo que vem desde o Iluminismo, Revolução Industrial e tudo isso. E não necessariamente ruim. Só que traz uma grande questão. Então, como eu vou agir? O que eu vou fazer? Qual é o sentido? Então, a questão está aí. E isso provoca, talvez com mais intensidade, os questionamentos do vazio. Não é à toa que muitos dos filósofos que vêm aí do século XVIII, XIX e XX, né, desde o Kierkegaard, né, até a filosofia existencial do Sartre ou do Camus, por aí vai, vão trazer essa questão. Uma das grandes questões contemporâneas, né? O vazio, ou
como o Camus vai falar, o absurdo, né? Ou nada. E o nome que a gente dá é secundário, mas é esse sentimento. E que está aí ainda. Porque as opções, elas aumentam cada vez mais. Mas a possibilidade de sentido não deixa de existir. E ter o sentido não é antagônico ao vazio existencial. Não. Né? Eles coexistem. Porque né? o vazio, vamos dizer que o vazio ele é o que nos provoca a busca por um sentido. Sim. O problema é quando a gente não supera esse vazio de forma alguma. Sim. Né? A gente não encontra meios, ou a gente cai aí nesses sintomas aí do vazio de uma forma muito intensa e a pessoa começa a viver uma vida alienada do seu próprio eu, né? Inautêntica, sem autonomia. Duas coisas que ele fala bem interessantes sobre o vazio, que entre as suas consequências estão o totalitarismo, que é o indivíduo fazer o que os outros querem que ele faça, ou o conformismo, que é o indivíduo fazer o que todo mundo faz. Olha para as pessoas que chegam aos nossos consultórios hoje em dia, o quanto os dilemas, os conflitos que elas trazem tem a ver com isso. Totalmente. Essa falta de autonomia. E a falta de autonomia, às vezes, tem a ver com o quê? O fato dela não saber identificar o sentido, os valores que ela tem. Ela vive com base em quê? Qual o objetivo que ela tem na vida? O que faz sentido para ela? E, às vezes, ela até sabe, mas não vive de acordo. Isso. Que gera um conflito ainda maior. Aí é o que é esse balanço existencial que o Frankl gosta de dizer, que às vezes a pessoa se vê em débito. Porque ela até sabe o que ela deveria fazer, o que ela gostaria de fazer, quais são os seus valores, como ela gostaria de agir nesse mundo, com quem ela gostaria de estar perto, mas ela não consegue. Né? E isso é trabalho para terapia. Né? Os roteiros ficaram muito mais diversos e amplos, mas também o vazio ficou maior. Porque enfim, né? Não é tão simples viver hoje em dia. Não é tão simples. Não. Então, mas quando a gente consegue identificar as fontes de sentido, nos ajuda. Eu queria mostrar o livro do Dr. Alberto Neri, A Vida Tem Sempre um Sentido. Onde a gente encontra seu livro? Tem no Amazon, né? Em muitas livrarias também. Ele foi editado pela editora Planeta, o selo Paidós. Saiu ano passado. E eu digo que esse é um livro para se ler junto com o Em Busca de Sentido. Porque a gente lê o Em Busca de Sentido e fica com uma série de dúvidas. Né? Porque é um livro onde Frankl conta ali o relato, não é em ordem cronológica. Ele não conta muitos detalhes do que aconteceu na vida dele antes, nem depois. A própria teoria ali, ele fala bem sucintamente. Então, eu escrevi um livro pensando em ser um complemento àquela leitura. Então, tem toda a história do Frankl antes dos campos de concentração. Fui pesquisar, fui viajar para os lugares, conversei com o neto dele para tirar algumas dúvidas, né? E tem também a história no depois, o que aconteceu. E tem um resumo também, numa ordem assim, numa sequência que eu acho que é fácil de entender, dos principais conceitos teóricos. Então esse aí é o primeiro, meu segundo livro aí deve sair ano que vem. Aí já é uma questão mais específica de logoterapia, na visão do sofrimento humano. Mas esse daí é um livro mais introdutório, que acho que para quem tem interesse no assunto, vale a pena a leitura. Olha, eu abri aqui no capítulo 7, que é uma resposta ao sofrimento. Interessante de você dizer que está escrevendo sobre isso. E eu queria citar essa citação que está aqui. Creio que a melhor definição que posso dar ao homem é a de que se trata de um ser que se habitua a tudo. Dostoiévski. Que maravilha. Doutor Alberto, muito obrigada. Eu queria perguntar várias coisas, mas eu acho que eu ainda vou lhe perguntar várias coisas. Ainda, né? Não, eu ainda vou lhe encontrar para perguntar algumas coisas e quem sabe me dedicar um pouquinho a estudar, porque eu acho que isso tem tanto a ver com o que a gente sempre viveu, com a história da humanidade. E o Frankl vai dizer uma coisa muito legal, que a logoterapia ela pode ser um complemento a outras práticas de saúde. Sim. Então, mesmo da psicologia, um indivíduo que vem de uma outra corrente, ele aprender mais sobre logoterapia, com certeza vai acrescentar bastante a sua prática. Com certeza. A gente teria muitas outras perguntas, né? Aqui do roteiro aqui, e outras que foram surgindo. Sim. Que a gente não conseguiu aqui perguntar. Mas a gente tem um segundo momento, já fica aí um convite, né? Para uma segunda prosa aqui com a gente. E agradecer mesmo o seu tempo de estar aqui com a gente.
né? Instagram, para quem não conhece ainda. @logoterapiabr. Ali a gente coloca bastante conteúdo de logoterapia. Tem muita coisa boa. Tem uns vídeos que você coloca do Viktor Frankl que são ótimos também, né? Você a gente vai buscando, sai fazendo aí muito bom. uma pesquisa. E no YouTube tem o meu canal, Dr. Alberto Neri, também. Ali tem conteúdos mais longos, algumas aulas, né? E tem o seu curso, não é? Os cursos, né? Através do... eu tenho um instituto de psicologia chamado IPLogo, Instituto de Psicologia e Logoterapia, aonde tem ali os meus cursos na área de logoterapia, tem a nossa pós-graduação em logoterapia e desenvolvimento humano, cursos na área de psicologia e religião e, mais recentemente, os meus cursos no campo da psicoterapia integrativa, que é vamos dizer assim, a minha última área de interesse aí, o meu último, a minha última curiosidade que se transformou em uma pesquisa e se transformou em prática dentro da psicologia, que é essa ideia de integração de abordagens, né? Então tem curso disso lá também, o primeiro curso em língua portuguesa sobre a prática integrativa de abordagens na psicologia. Tá tudo lá através do meu Instagram, você pode acessar os links. São cursos online, não é Todos isso? online, isso. Tá. Muito obrigada, Dr. Alberto. Obrigado pelo convite. Obrigado e até a próxima. Você que está do outro lado aí, que assistiu ou ouviu, a gente se encontra no próximo episódio, sempre falando aí sobre autoconhecimento. Até semana que vem. Até semana que vem.